E eu participei de uma época do futebol que a gente tinha craques para todos os lados, né? Por exemplo, o time do Atlético Mineiro que a gente disputou a final era o melhor ataque do Brasil, Marques e Guilherme, Robert no meio E foi um ano campo. que eles perderam pro Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Perfeito. time jogou muito. E do outro lado, da Lagoa, a gente tinha um Cruzeiro com ataque com Milha, Fábio Júnior, Valdo, Djair, Ricardinho. Que tinha acabado de vir de uma derrota de Campeonato Brasileiro, ou seja... Olha só pra você ver. E eu subi nessa época, então, ou seja, os desafios sempre foram muito grandes. E o primeiro foi esse, né? A gente estava comentando aqui, eu lembro disso até hoje. No estacionamento, ia até a final do Campeonato Mineiro, ninguém sabia como parar o Marques convocado para a seleção brasileira. E na época a gente tinha um lateral direito e eu como meia, né? E eu tô vendo que é engraçado demais. Eu lembro disso, vem na minha memória. O Wellington Paulo chega para mim no treino, ó, você tá preparado? Eu falo, o que que foi? O apelido dele é Camelo, né? Do Wellington Paulo. Eu falo, o que que foi, Camelão? Ó, o treinador vai conversar com você. Você vai ter uma missão especial nesse clássico. Eu falo, uai, beleza, tô prontinho para jogar, só me colocar que eu vou voar. Ele, não, você vai marcar o Marques. Aí eu falei, não fala isso não. Pô, eu pensando que eu vou jogar. Começaram agora, né? Aí vem o Dentes, você tá preparado, né, cabeça? Eu, o que que foi, capitão? Você vai marcar o Marques. Poxa, aí o que que eu fiz? Malandramente, o Flávio Lopes, na época, o treinador, ele chegava para poder conversar comigo, assim, dentro do treinamento, eu ia pro outro lado do campo. E Você ele tava não... querendo falar, então vou fazer dupla com o Gilberto Silva aqui no meio, Gilbertão me ajuda a garantir. Bater no gol, quem sabe eu faço um gol. Aí, de repente, o Flávio não conseguiu me achar durante o treino, mas aí na hora que eu vou pro estacionamento, tá ele lá parado no meu carro. Te esperando. Aí ele virou e falou, e eu fui capitão dele na categoria de base, uma consideração imensa por ele. Ele virou e falou, meu filho, eu preciso muito de você. Aí eu virei e falei, o que que foi, comandante? Aí ele, eu quero que você marque o Marques. Eu falei, eu já sabia, escutei o treino inteiro. Aí ele virou e falou, você faz isso pra mim? Aí eu virei e falei, ué, comandante, se for importante pro grupo, que a gente fala dessa questão, né, de como a gente monta uma equipe, eu falei, se for importante pro grupo e em gratidão por tudo que você fez por mim, deixa que eu vou tomar conta do homem. E foram 3 jogos, né? No primeiro jogo eu acabei com ele na marcação, tanto que ele foi expulso. O vigor físico... A primeira expulsão do Max foi nesse jogo, porque igual você falou, todo mundo me goza muito porque você sempre sai atrás. Aí eu virei e falei, pois é, o marcador ele sempre vai sair atrás. A gente não consegue pensar na cabeça, né, saber o que o atacante está fazendo. Então, ainda mais esses caras que são diferentes, como o Marques era, só que fininho, e é até hoje. Outro dia eu encontrei com ele, ele tá no Minas Tênis Clube hoje. Até hoje deve ser difícil marcar o Marques. Isso. ele era muito, ele tinha aquela jogada tradicional dele, da ginga do corpo. Mas o que que eu fiz, ou seja, já naquela época, o que eu te falo, que o papai era à frente do tempo dele. Hoje tem esses scouts que todo mundo faz. Em 99, meu pai, como engenheiro, ele já tinha uma planilha. Ó, que legal. Ele marcava os minutos que eu jogava, ele marcava os meus passes certos. Então, ele sempre incutiu em mim essa veia profissional. Então, nessa época, na hora que eu liguei para ele por telefone, é muito legal essa história, porque eu liguei para ele por telefone e falei, pai, ó, o negócio não tá bom não. Aí ele virou e falou, o que foi, meu filho? Você vai jogar? Por que não tá bom? Eu falei, uma coisa é jogar, outra coisa é entrar para marcar o homem. Ele quem? O Marcos? Aí eu falei, ele falou, então vem para casa, chega aqui, a gente conversa. Na hora que eu cheguei em casa... Você morava com seus pais? Morava com papai e mamãe, isso, ali no Santa Efigênia. Na hora que eu cheguei em casa, ainda da época do videocassete, papai gravava os jogos. Aí na hora que eu cheguei, papai já estava com o jogo do Atlético para eu poder assistir. Aí então foi o primeiro analista de desempenho do Brasil, foi o seu Paulo? Foi ele mesmo, é isso mesmo. Ele levou isso na época do América, mostrou pro Salão, Ângelo Pimentel. Aí meu pai virou e falou, qual a tática que nós vamos usar? O que que acontece? No futebol de campo, todo mundo dá uma distância para marcação. Você pode ver que muito poucos jogadores encostam mesmo, a não ser dentro da grande área, um pouco mais próximo do salão, que já é mais espremido do pivô back. Perfeito. Aí nós olhamos e falei, pai, eu vou marcar ele igual o Marco Salão, Marco no futebol de salão. Converso com o Denis e com o Wellington Paulo para ficarem de olho na minha cobertura, porque às vezes ele pode girar e eu vou arrochar ele mesmo. Então, se você vê os jogos do Atlético, eu estava grudado, Marcos. E eu acho que foi isso que irritou ele.